Boa tarde a todos os ouvintes. Me chamo Matheus, curso Direito na Universidade Estadual de Santa Cruz. Estou com meu colega Rian. Boa tarde, Rian. Boa tarde. E vamos entrevistar o senhor Paulo, que ele é graduado em Comunicação pela Copas de São Paulo e em Estudos Sociais pela Faculdade de Filosofia aqui de Itabuna. Ele que é cerimonialista, historiador, jornalista, poeta e escritor. Para conversarmos um pouco sobre o renomado Rábula, que foi ex-prefeito Raimundo Oliveira Lima. Boa tarde, senhor Paulo. Boa tarde, prazer estar com vocês aqui. Você está bem? Eu estou muito bem, meu filho. Eu estou na paz, na luz e desejando paz, luz e principalmente saúde para vocês, meus jovens. Para começarmos esse bate-papo, o senhor poderia se apresentar para os nossos colegas e para o professor Romero Gouveia, que nos direciona a disciplina de História do Direito, e contar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Olha, é um prazer, professor Romero Gouveia, estar aqui com os seus alunos de Direito, que era meu sonho fazer Direito, mas a Revolução de 64 houve um erro de percurso aí, eu fui muito perseguido, porque era líder estudantil, mas consegui fazer Filosofia, Estudos Sociais e depois Comunicação em São Paulo. Um capítulo negro na história, na minha história, mas a gente supera tudo e hoje eu estou aqui com os seus alunos para ajudá-los, né, nessa tarefa de trabalho que foi passado para eles. Eu nasci em Itabuna no ano de 2 de fevereiro de 1944. Eu sou filho de uma senhora índia Pataxó. Meu pai é descendente de português e devo a minha formação moral, educacional, primeiro a educacional, moral, familiar, minha avó. Fui estudar em Itabaianinha, minha avó era sergipana de Itabaianinha, meu avô era de Saúde, aquela região de Jacobina. Minha avó chegou aqui muito cedo, nos idos, né, de 1800 e pouco, tangida por uma seca que assolou o Nordeste brasileiro, principalmente o estado de Sergipe, e de lá vieram legiões de sergipanos para essa chamada região cacaueira da Bahia, as terras do sem fim, no dizer de Jorge Amado. Cursei o curso primário daquela época, que é o fundamental de hoje. Depois fiz exame de admissão, que era um vestibular para você ingressar no curso ginasial daquela época, que é o ensino fundamental de hoje. E depois fiz 4 séries do ginásio, primeira, segunda, terceira, quarta série. Depois eu fiz o curso científico. Aí eu já estava não mais em Aracaju. Aí eu já estava em Salvador. Depois de Salvador eu transferi aqui para o Colégio Estadual de Itabuna, depois Faculdade de Filosofia, depois lá em São Paulo, Copa. E fui presidente de Grêmio. Ingressei na política propriamente dita, depois de ser líder estudantil, quando ingressei nas fileiras do alcantrismo. Alcântara foi o maior líder de massa da história de Itabuna. Era um homem que, naquela época, meus filhos, sem trio elétrico, sem toda essa tecnologia que nós estamos usando aqui agora, colocava 30, 35 mil pessoas atrás dele depois de um comício. Vinham levá-lo na porta da casa dele, que era aqui na antiga rua Benjamin Constante, que hoje é a Rua do Galvão. E com a vitória de Alcântara, ele convidou-me para ser chefe de gabinete da prefeitura com 22 anos de idade. E de lá para cá, eu nunca mais deixei a vida pública, mesmo exercendo a minha profissão, mas sempre estive ligado aos grandes acontecimentos políticos da minha terra. E até hoje estou aqui com 80 anos de idade, falando para esses jovens que eu desejo um futuro brilhante para vocês. Muito obrigado. Isso foi apenas uma sinopse da Só uma apresentação. Faço parte da Academia Grapiuna de Artes e Letras, faço parte do Clube do Poeta Sul da Bahia, fui presidente da Academia dos Pensadores de Itabuna. Agora partindo já para o Raimundo Oliveira Lima, o senhor pode falar como o senhor conheceu ele? Doutor Raimundo Lima eu conheci em 1966 na campanha de Alcântara. Alcântara foi um homem que
era da direita, mas na campanha de 1966 a esquerda de Itabuna juntou-se a Alcântara, os estudantes daquela época também aliou-se a Alcântara, porque foi a maior campanha política da história de Itabuna. A Alcântara ganha, é aí quando entra a história de Antônio Carlos Magalhães em Itabuna. Antônio Carlos Magalhães era casado com Dona Arlete Magalhães, filha do senhor Wilson Maron, daqui de Itabuna, que ele morava lá em Salvador, ele conheceu ela lá, mas ela era daqui. Nasceu aqui na Praça Olinto Leone, Dona Arlete Magalhães. Então, Antônio Carlos foi trazido naquela época a Itabuna pelo braço de Alcântara. Alcântara tinha sido prefeito de Itabuna, foi eleito deputado estadual e voltou em 1966 a ser candidato a prefeito de Itabuna, numa famosa dobradinha que formou-se aqui na cidade, chamado Alcântara e Félix, Félix e Alcântara. Um saiu para prefeito, o outro saiu para deputado, o outro foi deputado, depois voltou para prefeito. Então, essa eleição de 1966 foi a maior eleição da história política de Itabuna. Mesmo com toda a tecnologia, com Fernando Gomes, com todo esse pessoal, com Geraldo Simões, mas a campanha de 66 polarizou Itabuna. Ou você era alcantrista ou você era pinheirista. No final, Alcântara ganhou com 1.800 e tantos votos, prometeu a Antônio Carlos, na época, que era candidato a deputado federal pela segunda vez, prometeu 3.000 votos a Antônio Carlos, deu 6.808 votos, num eleitorado de quase 30 mil habitantes naquela época. Então, aí, com a eleição de Alcântara, foram eleitos Dr. Raimundo Lima, João França Santana, Gesso Souza, Mário César, Eduardo Silva da Anunciação, Rafael Brilha e tantos outros, que formou uma Câmara que se respeitava e era respeitada pela comunidade itabunense. E Dr. Raimundo Lima era o único vereador do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro. Dr. Raimundo Lima foi um ícone na política. Primeiro, que era um homem de esquerda. Dr. Raimundo Lima era um homem ético, responsável. Foi um homem que, mesmo sendo do MDB, e tinha naquela época MDB 1, MDB 2, Arena 1, Arena 2, etc., o prefeito Alcântara conseguiu fazê-lo presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna. Mas, além disso, o Dr. Raimundo Lima já era conhecido na cidade de Itabuna, porque ele não foi à faculdade de Direito, mas era chamado de Rábula. E os júris que ele fazia em Itabuna chamavam a atenção pela sua perspicácia, pelo seu preparo intelectual, pela sua vivência, por ser um homem nitidamente ligado às camadas mais populares, mais simples da cidade de Itabuna. Então, um júri onde tinha Dr. Raimundo Lima, Dr. Alberto Barreto, o Baldino Brandão e tantas outras figuras do mundo jurídico daquela época, era um espetáculo, meus filhos, você assistir, principalmente os estudantes de Direito. Né? Que era um espetáculo no sentido jurídico da expressão, e era um espetáculo no sentido do conhecimento do Dr. Raimundo Lima. E não era brincadeira não, porque aqui tinha um promotor chamado Ali de Oliveira Lima, né? Que era um promotor altamente intelectualizado, um homem que escrevia, um homem que tinha colunas no jornal à tarde. Então, quando você dizia, vai haver um júri onde está o Wilde Lima, Raimundo Lima, Alberto Galvão e Companhia Limitada, a cidade parava para nós irmos para o fórum, para o fórum, que era aqui na rua Barão do Rio Branco. Então, era um espetáculo pelo conhecimento jurídico desses homens. A cidade parava e as rádios transmitiam, a Rádio Difusora, a Rádio Jornal e a Rádio Clube daquela época, que é a nacional de hoje. Então, a cidade parava para ouvir esses homens. Independente disso, ele era um homem ligado ao movimento democrático brasileiro. Bem, e eu lembro também de ter lido nas pesquisas que a gente fez
que exaltavam muito uma característica que era a teatralidade do... Justamente, a teatralidade de Raimundo Lima, numa peça jurídica, ele defendendo, porque ele gostava muito, era de defender, mas de defender mesmo, que houve grandes júris naquela época, grandes júris que abalaram Itabuna, júris que a Bahia toda comentava, justamente por isso. Ele era um ator também, podemos assim usar essa expressão, ele era um ator no palco jurídico. Um homem que divertia. Exato. Ele fazia coisas que você ficava estarrecido dentro do campo ali, mas ele era um ator realmente, como vocês disseram. Raimundo Lima marcou muito a jurisprudência itabunense, muito. Né? E até hoje se fala em Dr. Raimundo Lima. Teve até um fato pitoresco da vida política dele. Aqui tinha um vereador chamado Pedro Lemos, que era deficiente visual. E Dr. Raimundo Lima chega aqui panfletando que ele saía sozinho, ele ia para todos os bairros sozinho, pedir voto. Aí ele vem descendo a Cinquentenário, panfletando, ele encontra um compadre dele aqui na porta do Hotel Odete. Aqui, nós estamos perto. Aí ele disse: meu compadre, eu sou candidato novamente à reeleição e vou precisar do voto do meu compadre. Aí o compadre vira-se para o doutor Raimundo e disse: olha, sempre votei no amigo, no compadre, mas agora eu vou votar em Pedro Lemos. Doutor Raimundo Lima olhou para o compadre e disse assim: então, meu compadre, você vote, arrume 10 cegos e vote neles e vote na Câmara de Vereadores. ele tinha outro, ele dizia assim comigo: seu Paulo Lima, esses poetas pensam que voto é igual a pênis que todo mundo tem. Esse Raimundo Lima. Era uma figura extraordinária. Agora, de uma competência política também extraordinária. Principalmente porque naquela época os homens eram sérios. Os homens trabalhavam por amor a Itabuna. Por amor por Itabuna. As grandes causas, os grandes debates. Você tinha prazer de ir à Câmara de Vereadores e ouvir um Raimundo Lima, ouvir um doutor João França Santana, um doutor Benedito Venceslau, um Gesso Souza, um Filemon de Souza Brandão, um Sandoval Muniz, um Antônio Calazans, então um doutor Milton Viterbo. Então você tinha prazer de ir ao Legislativo, porque você bebia naquela fonte de conhecimento e os debates acalorados, sim, mas respeitosos. Exatamente. Então, dava prazer. Eu mesmo passei minha vida toda assistindo sessões da Câmara de Vereadores de Itabuna com esses homens e essas mulheres também. Mulheres dignas que nós tivemos: Rita Pontes, doutora Otaciana Pinto, Zenaide Magalhães, professora Anorina Lima, né? E tantas outras que engrandeceram a participação da mulher na vida da comunidade itabunense. Exatamente. A gente achou meio que citações sobre isso na pesquisa e não teve um aprofundamento tão grande, mas que o Dr. Raimundo Lima havia sido um militante do PCB aqui em Itabuna, sim. antes do partido entrar para a clandestinidade. Justamente. O senhor pode falar um pouco? Porque quando o Getúlio deu o golpe, né, a Revolução Constitucionalista, que Getúlio assume e dá o golpe, ele dissolve os partidos políticos e cria interventores. Tanto que a Bahia, o general Juraci Magalhães, depois general, mas na época tenente, veio para a Bahia com 20 e poucos anos. Foi interventor na Bahia com 20 e poucos anos. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um processo de redemocratização do mundo inteiro. Aí as Forças Armadas depõem Getúlio. Aí vem uma nova ordem, e aí o Brasil passa realmente a respirar democraticamente. Aí, quando se cria novos partidos políticos, né? O DN, PSD, PTB, PCdoB, essa história toda. O Dr. Raimundo Lima pertenceu a esse grupo, não só o Dr. Raimundo Lima, como uma legião aqui de itabunenses também
se filiou a esse partido. Mas depois, quando veio a Revolução de 1964, a Revolução extinguiu todos os partidos e criou 2 partidos, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o Movimento Democrático Brasileiro. Todo esse pessoal de esquerda, todas as ideologias e filosofias de esquerda tiveram como guarda-chuva o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Todos nós, então, ingressamos no MDB. E aí, Dr. Raimundo Lima, como MDBista, chegou a ser presidente da Câmara com a morte de Alcântara em 7 de abril de 1968, consequência da enchente final de 67 para 1968. Como eu disse na gravação, que acho que me passou para vocês, como naquela época a Revolução de 64 não havia criado o cargo de vice-prefeito, Dr. Raimundo Lima assumiu a prefeitura de Itabuna. E nesse mandato tampão ele resolveu alguns problemas da comunidade, convidou jovens, né, intelectuais como o economista Laércio Pinho e outros jovens, né, itabunenses que cursaram a universidade fora daqui. Ele colocou esse pessoal na prefeitura para ajudá-lo nesse mandato tampão a administrar Itabuna. Então é um homem inserido com a digital na história política da nossa cidade e na história jurídica do município de Itabuna. Tanto é assim que a própria Câmara de Vereadores, que ele batalhou e que foi um grande expoente, deu o nome ao plenário lá, plenário vereador Raimundo Lima. Exatamente. Eu achei, nas minhas pesquisas também, que ele havia fundado algum partido aqui em Itabuna. O senhor sabe dizer se essa informação confere? Que, como eu falei... Eu não tenho conhecimento. Não. A família de Raimundo Lima. Está aí, doutor Iara Lima. Né? O Raimundo Lima morava ali na rua Benjamin Constante daquela época, rua Galvão de hoje. Né? E vou contar até outro episódio do Dr. Raimundo Lima que vocês vão rir. O Dr. Raimundo Lima gostava de pescar. Ele era aficionado por pescaria. E um dia, no final de semana, ele empresta o jipe dele para o filho dele. Para Fred Smith Lima. Por sinal, abrindo parênteses, outro filho dele, Moacir Smith Lima, hoje é o secretário de Agricultura do município do Itabuna. Filho de Dr. Raimundo Lima, é Moacir Smith Lima. E Dr. Raimundo Lima, eu gostava de pescar e empresta o carro a Fred. Fred passa o fim de semana, tomou cachaça lá pro lado de Ilhéus e Dr. Raimundo Lima ia cedo pescar. Aí, do dia de domingo, o pessoal indo para a missa da matriz de São José, e tá Dr. Raimundo Lima, vai e volta, lá 100 metros da casa dele, ele ia até a esquina e voltava, esperando o Fred. Quando o Fred chega, já era 11 horas, com o jipe do Dr. Raimundo Lima batido. Aí Dr. Raimundo Lima abre a boca e diz assim: Benildes, ô Benildes, venha ver o que o filho da puta do seu filho fez com o meu carro. Tem mais outras, tem outras geniais de Dr. Raimundo Lima. Mas eu sei, eu não tenho conhecimento se ele fundou. Poderá ter fundado, mas eu não tenho conhecimento para dizer a vocês. Sim. Mas eu sei que ele foi do MDB. Ele foi comunista. O filho dele também se envolvendo com política, se eu não me engano, li que ele foi presidente de um partido aqui em Itabuna, não foi? Sim, até porque teve um que faleceu, que foi contador da prefeitura, Fred Smith Lima. Esse se metia em partido, esse acompanhou, era o fernandista. Faleceu até cedo, né? Teve um problema, um infarto do miocárdio muito cedo, faleceu. Tem a doutora Iara, tem as netas dele, que hoje está aí no mundo do teatro, né? Uma neta dele que está no mundo teatral da cidade. O outro filho dele, como eu disse a vocês, que é secretário. Então, esse DNA político do Dr. Raimundo Lima, esse expandiu-se com os seus filhos também. E todos eles ingressaram na política.
vontade de transformar, né, de reformar a região na família. Como? Uma vontade de reformar a região na família. Não, eu não senti isso não neles. Não, nos filhos não, mas... Transformar a região de... Não. Eles mesmos, eles sempre participaram do mundo político local, sem maiores expressões, ultrapassar as fronteiras do município. A gente encontrou também uma obra, deixa eu dar uma olhada aqui no nome, que aparentemente da autoria do Dr. Raimundo Lima. Deixa eu achar aqui. Nós não encontramos a obra em si e não temos certeza se é um livro realmente ou algum tipo de apresentação como vereador. Boa tarde, boa tarde. Ô, meu anjo, sim, meus jovens. Aqui, a gente só achou essa referência em uma obra, Raimundo Lima, Autonomia Municipal, tese apresentada ao ver, que eu não tenho certeza do que é, Congresso Nacional dos Municípios e tal. Sim, ele naquela época, os vereadores iam a esses encontros do município, ele como um homem preparado, como um homem que conhecia a dinâmica, os gargalos e o que poderia o município ser e avançar, ele apresentava essas teses, esses trabalhos, nesses encontros, muito aplaudido, nesses encontros que ele ia. E o senhor teria informação para a gente de se a gente conseguiria encontrar alguma dessas teses dele? Eu aconselho as pessoas a fazer uma visita ao filho dele na prefeitura, a Moacir Smith Lima, que deve ter muita coisa do arquivo do pai. Entendo. Ele deve ter. A gente achou também uma foto no site do Itabuna, né? Exato. Ele era um homem atípico. Ele amarrava a calça com cordão, a gravata, a braguilha para fora, fumava, um garoto descia. Olha, era uma figura, doutor Raimundo. Você pode contar mais um feito dele pra gente? Hein? Alguma história dele? Tem essa que eu falei do pênis, né? Seu Paulo Lima, esses poetas em Itabuna pensam que vota pênis mole que todo homem tem. Contei essa de Fred, né? Sim. Mas ele foi um dos idealizadores do Itabuna Clube, onde hoje está a sede do Banco do Brasil aqui em Itabuna. Dr. Raimundo Lima, numa dissidência de associado do Grapiúna Tênis Clube, qualquer coisa houve lá, alguma dissidência lá com a diretoria do Grapiúna Tênis Clube. Então, um grupo de jovens se reuniu e disse: vamos fundar outro clube em Itabuna. E fundaram o Itabuna Clube. Não é o Itabuna Esporte Clube, não. É Itabuna Clube, que funcionou durante muitos anos, onde hoje está o Banco do Brasil. Tira a foto aqui, ó. Estamos aqui para conversar. Se eu souber, eu respondo. Quando eu souber, digo: olha, uma pergunta a mais que gostaria de fazer para o senhor sobre os mandatos de Raimundo Lima como presidente da Câmara, que eu achei que ele foi em 68 e também foi em 81 e 82, parece. Excelente. Homens da envergadura de Raimundo Lima, Dr. João França Santana, Dr. Benedito Venceslau, Gerson Souza e companhia. Aqueles homens, quando eles chegavam à presidência da Câmara, era realmente para tratar da problemática da nossa comunidade. Não tinha roubalheira, não tinha roubo, não se prostituíam moralmente. Então a comunidade os respeitava e o poder legislativo era respeitado. Claro que hoje nós temos também vereadores. Está aqui à minha direita um vereador jovem que está nessa lista de jovens sérios. Eu acho que a política merece isso, apesar de todo o desgaste, meus filhos, que a política tem, mas ainda tem exceções. E aqueles homens daquela época não se vendiam, não se corrompiam, não se prostituíam. Essa é a grande diferença de uma Câmara com Raimundo Lima, com esses homens todos que eu citei, com as câmaras de hoje, com as raras exceções que tem. Mas se você comparar as câmaras passadas com as câmaras atuais, as câmaras passadas estavam 10 mil anos na frente em tudo que você possa imaginar. Em termos de ética, de responsabilidade,
de amor a Itabuna, de amor à causa pública. A cidade, porque as rádios transmitiam as sessões da Câmara, a cidade ficava ouvindo. Você estava aqui conversando comigo, suposto naquela época, o rádio estava ligado aqui, eu estava conversando, dialogando com vocês, mas o rádio estava dizendo o que estava passando na Câmara de Vereadores. E os homens se respeitavam. Não se prostituíam, não se vendiam, não fazia jogo sujo. Não fazia jogo sujo. Então há uma grande diferença entre uma Câmara comandada por um Raimundo Lima e Companhia Limitada e essas câmaras a partir da década de final de 70 para 80 para cá, e com uma degradação moral, com uma prostituição que não tem tamanho. Essa que é a realidade, com raríssimas exceções. Ele faleceu no mandato de vereador, não foi? O Dr. Raimundo? Não foi? Ele já tinha se aposentado da política? Qual foi a causa da morte dele? Olha, eu não tenho conhecimento, eu não sei se foi problema de cardíaco, se foi problema a coisa, mas vocês podem, conversando com o Smith, com o Moacir Smith, o filho dele que é secretário, ele aí vai dar um quadro sobre a saúde dele mais amplo, mais abrangente. A gente achou que foi de infarto, mas eu também, por isso que eu não quero afirmar, mas eu tenho a impressão que foi infarto. Certo. A gente vai buscar mais informações com o filho dele, né? A gente acha... E com a doutora Margarete também. Sim. A gente queria achar pelo menos alguns documentos. Exato. A família pode ter. Atestado de óbito. Atestado de óbito, a família tem. Um testamento de alguma coisa. Com o nome dele, certo? Exato. A menina deve ter. Ia somar muito. Moacir Smith Lima deve ter. Filho, né? Deve saber. Né? Vai responder a vocês com mais nitidez, com mais veracidade. Nessa questão da vida dele no júri, o senhor tem alguma história específica de algum júri específico que o Tem um júri aqui muito famoso. Um júri que Belinha, uma cidadã, matou o amante dela chamado Pombo Correio. Foi o maior júri da cidade de Itabuna e Dr. Raimundo Lima com outros advogados absorveu ele. Foi um grande júri, parou Itabuna. A gente viu um caso também, não foi? A gente estava falando. Que nessa questão da teatralidade dele, para ilustrar, um advogado... É do chapéu, é? Não, é de Freud. Ah, é. Você já ouviu falar? Eu ouvi falar, mas eu não... E nessa teatralidade dele, ele usava para conduzir, né, o público do júri de uma forma a favorecer muito ali a narrativa dele. E era muito conhecido por isso, né? Pela sua argumentação. Essa característica na argumentação. Bom, tem mais alguma... É porque os advogados não estão mais aqui, advogados por um colega deles que podia dar um depoimento com mais profundidade a respeito de Raimundo Lima, até a teatralidade dele no júri popular. Todos eles também já estão em outra dimensão, como o Dr. Raimundo. Aí seria um manancial fabuloso de fatos, de anedotas do Dr. Raimundo. Todos eles já faleceram. Certo. Então, senhor Paulo, essas foram as perguntas. Muito obrigado. Não, meu filho, estou aí à disposição. Pela ajuda que o senhor nos deu, porque é um trabalho de escola, mas também acrescenta em nosso conhecimento da história. Justamente. E não esqueçam de tomar conhecimento sobre essa peça chamada Oração aos Moços de Rui Barreto. Obrigado. E parabenizar aí o professor Homero, não é? Alunos inteligentes o senhor tem, num campo vasto, né? Estava dizendo a eles, professor, que o direito abrange tudo, né? Todas as vertentes, tudo que nós podemos falar em sociologia, filosofia, história, matemática, química, física, está embutido nesse campo vasto e nobre chamado direito. Muito obrigado pela contribuição. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Aí, meu jovem, o que precisar, bota o número do meu celular para vocês aí.